eu sou a Carol Lara, eu sou uma das fundadoras do Dweck Lara Group, um grupo imobiliário aqui na Flórida, e hoje eu estou aqui com o Michel Amorim. A gente vai conversar um pouquinho sobre otimização tributária no mercado imobiliário americano. Mas antes, Michel, eu queria que você falasse um pouquinho da Drummond. Claro. Bem, primeiramente, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Falando um pouquinho da Drummond, Drummond é uma empresa de consultoria, estamos no mercado há 15 anos aqui nos Estados Unidos, somos certificados nos Estados Unidos e no Brasil, então fazemos toda a parte contábil, tributária e jurídica nas duas jurisdições. A grande maioria dos nossos clientes são de empresários e empresas brasileiras operando no mercado americano, a gente também atende as empresas estrangeiras indo para o mercado brasileiro, e nosso time, enfim, espalhado por diversos lugares do mundo atendendo esses clientes. Hoje já temos aí mais de 13 mil clientes atendidos ao longo aí dessa jornada. Uma grande parcela desses clientes, investidores no mercado imobiliário dos Estados Unidos, então acho que o tema hoje aqui ele é muito pertinente, né? E estou aqui para responder as dúvidas, a gente poder interagir, enfim, enfim, contem comigo aí para o que precisarem aí no tema relacionado à parte de imposto de renda e investimentos imobiliários. E a gente precisa muito, porque todos os nossos clientes que vêm para cá e compram imóveis, a primeira coisa, mesmo antes da compra do imóvel, o que a gente sempre fala é: você precisa ter uma conversa com quem vai fazer todo o seu planejamento tributário, tanto do imposto no Brasil quanto aqui. Então, isso é uma parte muito importante de qualquer pessoa que pensa em investir aqui nos Estados Unidos. Então, eu queria que você começasse falando quais são as grandes diferenças, quais são os grandes alertas, porque às vezes tem pessoas que são grandes investidores do mercado imobiliário do Brasil, mas quando eles pisam aqui, a única coisa que é igual é que é um imóvel, mas as leis, tudo muda, né? Então, quais são os pontos de alerta, de atenção de alguém que está pensando em investir aqui, mas nem investiu ainda? Bem, as diferenças são muitas, então é realmente importante, enfim, estudar o mercado, obviamente ter ali o conhecimento, né, do investimento em si, mas a gente fala muito de planejamento. Então você ter a estrutura adequada, um exemplo é a parte, de como investir nesse imóvel. Ah, vou comprar um imóvel na pessoa física sendo um estrangeiro, não residente nos Estados Unidos. Posso fazer dessa forma? A gente recebe muito esse tipo de questão. Bem, poder você pode, mas não é normalmente a estrutura que a gente recomenda. Por quê? Primeiramente pela questão sucessória nos Estados Unidos. O imposto de transmissão americano, que no Brasil, fazendo uma analogia, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão de Causa-Morte, que vai variar ali de 4, 6 a 8%. Aqui nos Estados Unidos chega a 40% do valor de mercado do imóvel. Então, no falecimento desse investidor estrangeiro, não é que os herdeiros podem vender o imóvel para pagar um imposto. Se congela aquele ativo e eles têm que pagar um imposto para ter acesso ao imóvel. Então, isso realmente é uma regra básica para investimento imobiliário nos Estados Unidos. Normalmente é feito através de uma estrutura de holding, cria-se uma empresa holding, essa empresa pode ser uma holding brasileira, pode ser uma holding offshore, e essa offshore investe numa empresa americana detentora do imóvel. Uhum. Aí entra um segundo tópico, que é o tópico do FIRPTA, que é quando você tem uma tributação no momento da venda, que é muito mais agressiva quando esse investidor ele é um estrangeiro versus o investidor americano. Então, essa estrutura que eu sugeri, ela previne essa tributação na fonte. Aí a tributação passa a ser somente sobre o lucro apurado do imóvel. Então, são detalhes que muitas vezes fazem toda a diferença, né, para você otimizar de fato o imposto e ter o benefício que a atividade imobiliária oferece nos Estados Unidos. E às vezes a pessoa acaba ou tendo um problema, ou tendo dinheiro retido por mais de um ano, né, eu já vi isso Por acontecer. anos. E às vezes por mais bem assessorado que essa pessoa esteja, se essa pessoa não é expert na lei do Brasil e dos Estados Unidos, às vezes ficam esses gaps, né, de informação. Infelizmente eu também já vi muitas situações que poderiam ter sido evitadas, como você falou, se a pessoa tivesse planejado. Entendido, né. A gente sempre fala que isso aqui é pra gente, esses bate-papos é pra gente poder entender, provocar quais são os assuntos que são importantes para depois cada pessoa sentar com o profissional e falar: "Ok, esse é o meu caso, esse é o que eu quero, né, esse aqui é o meu planejamento, como que eu faço?" Porque não tem receita de bolo, Não tem. cada pessoa é uma estratégia diferente, né. Exato. E o que a gente observa muito é que
essa estratégia ela vai variar de acordo com o que aquela família ou aquele investidor ele tem de planos de médio a longo prazo. E muitas vezes é um investimento que ele quer comprar um imóvel para que a família venha aproveitar de férias e enquanto aquele imóvel não estiver usando, ele talvez vai fazer um Airbnb ou ele gere uma renda passiva de aluguel. Bem, esse é um tipo de estruturação. O outro imóvel, eventualmente, para compra, não, porque eu vou residir nos Estados Unidos, eu estou no processo de imigração e eu estou comprando o meu imóvel, que vai ser minha residência primária. Muda completamente a estrutura necessária, Uhum. né, para esse tipo de caso. Ah, não, esse aqui é um imóvel que eu vou comprar e vai ser locado no longo prazo. Tem diferença da tributação e o benefício que ele pode me gerar, porque ele é considerado uma renda passiva, né? Então eu não consigo de fato fazer ali me aproveitar do eventual prejuízo que esse imóvel gera para bater o meu imposto. E eu estou citando o prejuízo porque uma das principais diferenças quando a gente fala do Brasil para os Estados Unidos sobre a regra de aluguel é que no Brasil essa tributação é sobre o valor bruto recebido, né? Então, eu tenho um inquilino, esse inquilino vai me pagar o aluguel, 15% já fica ali retido na fonte. Independente se eu estou tendo lucro ou não, né, quando eu coloco todos os custos relacionados àquele imóvel. Nos Estados Unidos, essa regra é diferente. A tributação ela é sobre o lucro líquido gerado. Uhum. E aí eu tenho a depreciação do imóvel, que para fins de Brasil não é dedutível, nos Estados Unidos ela é uma despesa dedutível. Então, imagina um cenário que eu comprei um imóvel de US$ 1 milhão, só que na verdade eu financiei esse imóvel, então eu só coloquei 20% ou 30% de pagamento inicial. E agora eu tenho uma depreciação de US$ 1 milhão para deduzir do meu lucro, e aí entra a possibilidade da otimização fiscal com o mercado imobiliário. Muitos investidores sofisticados nos Estados Unidos o que fazem, têm um portfólio de ativos, e esses ativos eles geram um prejuízo fiscal, que não é um prejuízo financeiro, e eles utilizam esse prejuízo fiscal para abatimento de outras rendas, para que eles tenham esse benefício no nível do imposto de renda da pessoa física. Aham. Então, muito se ouve, o bilionário americano ele paga menos imposto do que um assalariado. E, de fato, é verdade, porque eles utilizam de mecanismos como, né, investimentos imobiliários. Aí você tem uma série de outros termos aqui, que é o bonus depreciation, 1031 exchange, que são termos usados no mercado imobiliário americano e que oferecem, de fato, um diferimento da tributação ou uma otimização fiscal. Então vamos mergulhar um pouquinho mais a fundo em cada um desses tipos de investimentos imobiliários, porque mesmo que a pessoa chegue para mim e fale assim: "Ah, eu quero comprar uma casa". Geralmente quando a pessoa chega e quer comprar um imóvel, eu geralmente pergunto: "Por quê?". "Ah, porque eu quero morar, porque eu quero segurar e vender daqui a 5 anos, ou eu quero criar um portfólio e ter vários imóveis e vender só de renda". Uhum, Então acho que cada um tem um objetivo diferente, mas mesmo que a pessoa compre um imóvel para ela morar com a família por 10 anos, uhum. todo mundo pensa em investimento, todo mundo pensa em retorno. Então, por mais que seja o imóvel da minha família, é um investimento, né. Então acho que quando a gente pensa em mercado imobiliário, investimentos, a gente tem o imóvel que eu vou segurar, eu vou usar de férias, eu vou morar. A gente tem o imóvel que a gente aluga a longo prazo, né, o que a gente consideraria isso 1 ano ou mais de 1 ano. Sim. Então imóveis residenciais ou imóveis comerciais. E tem os aluguéis de curta temporada que estão super em alta agora, o que mais se fala em Miami, imóveis que permitem, né, a gente fala muito de Airbnb, mas o que significa mesmo Airbnb é aluguéis de curta temporada, em qualquer tipo de plataforma como Airbnb. Então vamos mergulhar um pouquinho em cada um desses tipos. Então quando a gente fala de otimização financeira e tributária, para um imóvel, que eu moro, tá, o que que eu posso já pensar desde o início, como isso pode me ajudar, né, o que que eu posso descontar, e principalmente o que que é diferente do Brasil? É, esse é um tema muito relevante e pouco abordado, então acho que é bem legal a gente discutir. O imóvel, o que a gente chama de primary residence nos Estados Unidos, né, a residência primária, e é muito importante que ele esteja na pessoa física. Uhum. E Desde que a aí, pessoa desde que a tenha o green pessoa card. aí não estou me contradizendo do que eu falei antes. Perfeito. Se a pessoa for um residente fiscal americano Uhum, e ela vive naquele imóvel, é importante que esteja na pessoa física para ela ter o benefício do homestead exemption, e isso reduz significativamente o custo ali do IPTU uhum. desse imóvel.
Ah, Michel, comprei um imóvel debaixo de uma holding estrangeira porque eu era não residente. Agora eu virei residente. O que que eu faço? Eu deixo esse imóvel debaixo daquela holding estrangeira? Não. Você precisa revisitar aquela estrutura para ter esse benefício. E aí tem todo um processo a ser feito para trazer esse imóvel para a pessoa física. Mas isso é muito importante, porque o imóvel debaixo de uma holding, ele é um imóvel de investimento. Não Uhum. pode tratá-lo como seu imóvel primário. Bem, se você reside no imóvel da sua holding, você deveria ter um aluguel, um contrato de aluguel com a sua empresa, Uhum. para que você, de fato, remunere a empresa pelo uso do imóvel. É uma pessoa jurídica distinta da pessoa física, se for tratada como uma corporação. Uhum. Aqui nos Estados Unidos tem a figura da LLC, que é a estrutura opaca, é a estrutura transparente, desculpa, aonde ela é ignorada para fins fiscais. E aí o imóvel está se tiver debaixo de uma LLC transparente, o imóvel está na pessoa física. Aí Uhum. não E precisa isso é fazer essa. importantíssimo, porque muitas pessoas fazem essa estrutura, abrem a pessoa jurídica e acha que é só isso. Que tá ok. Eu A já gente tive já vários desses casos. e já tivemos casos de clientes que vieram até o nosso escritório e sendo auditados pela Receita Federal Americana, porque o imóvel estava em nome de uma empresa, só que o endereço no imposto de renda da pessoa física era o endereço da empresa e aquela empresa não estava gerando nenhuma renda de aluguel, ele estava usando o imóvel da empresa e não estava cobrando aluguel, e ele foi questionado, foi tratado aquele aluguel foi tratado como se fosse uma renda que ele não estava declarando, e Hã. ele foi exposto ali a penalidade sobre a falta de pagamento de imposto. Então, é super importante essa relação empresa-pessoa física estar bem resolvida. Eh, e aí, no nível do imóvel residencial, da residência primária, um benefício muito interessante é no momento que você vende, né, o ganho de capital, se você reside naquele imóvel por 2 anos, nos últimos 5 anos, esse ganho de capital subsequente, no nível do casal, até $500.000 ele é isento de tributação nos Estados Unidos. Aham. É a única é a única indústria que possibilita um ganho de capital de $500.000 onde você paga zero de imposto. Ah, Michel, então eu tenho meu imóvel. Se a cada 2 anos eu troco de residência, vendo com lucro de até $500.000, eu vou pagar zero de imposto? Sim. Então esse é um e aí se tiver debaixo da empresa você não tem esse benefício, Aham. porque ele precisa ser a residência primária. Uhum. Então a importância de trazer esse imóvel para a pessoa física, né, ou para uma estrutura aonde você consiga, né, se for uma estrutura transparente. Segundo tipo de categoria que nós falamos é o imóvel para longo prazo. Sim. É o que a gente chama de buy and hold, né, eu comprei, ele está ali, eu uso de vez em quando, mas ele me gera uma renda, normalmente uma renda de aluguel de longo prazo. Esse imóvel, ele vai gerar essa renda, dificilmente vai te dar uma tributação, ou se der uma tributação, ela é uma tributação muito pequena comparada ao Brasil, por exemplo, que é sobre o valor bruto do aluguel. Aqui, essa tributação ela ocorre sobre o lucro líquido gerado por aquele imóvel. Então, você tira todos os custos do imóvel, custo de manutenção da empresa, a depreciação, os juros. Então, esse é um tópico que ele é muitas vezes sensível para o empresário brasileiro, que ele prefere vir e comprar o imóvel à vista. Ele fala assim: "Ah, mas eu sou estrangeiro, eu quero vir pagar à vista". E aí, do meu lado, eu falo assim: "Não, mas financie o seu imóvel". Por quê? Os juros da hipoteca, normalmente, vai ser uma das maiores deduções que você vai ter para abater o imposto gerado por aquele item. Então, passa aí por uma discussão de, né, "Mas eu tenho dinheiro disponível". Bem, mas hoje numa taxa de juros, se a gente estiver falando assim, de 7% ao ano, 6% ao ano, você consegue ter um retorno no mercado financeiro ou em outros empreendimentos que te gerem mais que isso, não faz sentido nenhum, porque do lado imobiliário você vai ter o benefício fiscal, sobre essa despesa, né, E uma ter despesa. ter essa explicação sua, eu tô aqui há muitos anos, então para mim é muito natural que, geralmente americano nenhum quita imóvel, né. Eu nunca pensei em quitar um imóvel, até começar a trabalhar com o mercado brasileiro e as pessoas queriam comprar à vista ou compravam financiado e queriam quitar, e eu pensava comigo: "Por quê?". Que para mim já é natural isso, né, mas eu acho que essa diferença de primeiro os nossos juros não sobem, os preços não sobem, então a inflação não é tão rápida Uhum. como no Brasil,
e os benefícios são diferentes do Brasil, né. Exatamente. E eu acho que até um desconhecimento, muitas vezes o investidor estrangeiro ele acha que ele não pode acessar o capital, o mercado financeiro americano, né? Eu não sou especialista, mas a gente... Mas isso é um papo que a gente vai ter também com o especialista do mercado, de empréstimos, né, de mortgage, Uhum. porque isso é muito importante. Na verdade, os bancos americanos adoram quando o estrangeiro quer financiar, porque é Exato, um financiamento muito mais seguro para eles, né. exato, exato. Mas para a pessoa também tem os benefícios tributários, né. Com certeza, com certeza. Então, assim, no nível de pessoa física, às vezes, assim, a gente vê cliente que tem um patamar, né, de renda bem alto, e aí ele está usando a dedução padrão do imposto de renda, Uhum. porque não financiou, não pegou uma hipoteca no imóvel. Aí a gente teve épocas de juros aqui a 2,75, 3, Eu lembro. e aí você fica assim, bem, mas é um custo do dinheiro que é muito barato. Então, e é um modelo de, assim, você falou, o empresário americano ele vive de alavancagem, né? Ele, de fato, e é uma forma de você. Eu tenho alguns clientes que têm portfólios imobiliários e usam esse portfólio imobiliário como garantias de empréstimos e transações no nível corporativo, Aham. né? Ou seja, ele não precisa vender o imóvel para comprar uma outra empresa. Ele vai no banco, ele mostra o portfólio que ele tem de imóveis. Obviamente, ele tem um equity, né? Ele tem ali a dívida, ela é muito menor do que o valor de mercado desse imóvel, então ele deixa esses imóveis em garantia com o banco para tomar mais dívida nos negócios. E eu acho que esse papo é super importante, porque acho que um dos nossos objetivos é justamente educar, obviamente, quem quer comprar um imóvel aqui, mas é antecipar o que a pessoa não sabe que ela não sabe. E esse jeito de pensar, por conta de tudo, né, de como a economia até funciona e todas as leis tributárias, é muito importante. Ter essa informação do mercado local, das leis locais, Uhum. para ter o melhor benefício possível. Para que deixar dinheiro na mesa? Eu sempre falo assim, não é para fazer nada exagerado, mas não tem por que deixar o dinheiro na mesa se aquilo pode estar sendo usado de outra maneira, E não tem rendendo de nada, outra maneira, não tem né. nenhuma área cinzenta no que a gente está Não, é conversando aqui. super Isso claro. está no Código Tributário americano. Um Uhum. outro exemplo, 1031 Exchange, né, que é basicamente quando você tem um imóvel que foi comprado para fim de investimento, você vende esse imóvel, você tem ali alguns requisitos que você precisa atingir para que você reinvista o lucro daquela venda. Aham. A gente também tem inúmeros clientes que estão fazendo 1031 por anos e não pagam imposto na venda, Uhum. porque eles se comprometem em reinvestir aquele lucro gerado do imóvel anterior. Eu tenho um imóvel, gerou lucro, eu posso comprar 2 novos imóveis Uhum. com a mesma categoria. Isso eu vou diferindo a minha tributação até o momento que eu falo assim: "Olha, agora eu não vou mais comprar nenhum outro imóvel". Aí eu vou pagar o imposto. Aham. Só que na prática, o que essas pessoas fazem? Vão reinvestindo, Investindo, reinvestindo, né. reinvestindo. Num evento de falecimento, por exemplo, esse imóvel passa para os herdeiros a valor de mercado. Aham. Então, isso cria, né, assim, é o modelo da dinastia americana de legados de empreendimentos imobiliários que passam de herdeiro, de gerações a gerações, basicamente sem essa tributação do ganho de capital no momento em que ele é transferido. E a renda, né, desses imóveis alugados é o dinheiro que a pessoa vai tendo ali no mês a mês, né. Exato. E acho que isso traz de volta o ponto que a gente começou, a importância do planejamento. O que já via acontecer também, a pessoa comprar um imóvel, mas não estruturar da maneira correta, na hora de vender ela podia aplicar para um 1031, só que ela legalmente poderia, mas ela legalmente não pode, porque ela não estruturou corretamente desde o início. Então, assim, a gente sentar antes da compra, antes de qualquer coisa, sentar e ter essa conversa de planejamento, né, de criar mesmo estratégias, é muito importante, porque uma vírgulazinha na hora da estruturação da compra pode influenciar muito na hora da venda, pode significar algumas dezenas ou centenas de milhares de dólares, Com digamos certeza, assim. com certeza. E é importante entender assim, se o cliente quiser tirar uma parte do dinheiro que ele não quer reinvestir, tudo bem, ele vai pagar o imposto sobre aquela Sobre aquela parte. A parte que ele parte. estiver reinvestindo, ele continua diferindo o imposto. Uhum. Então isso traz uma flexibilidade de novo, né? Precisa ser feito um planejamento. Você tem
uma janela muito curta para fazer esse procedimento. O dinheiro não pode vir para o vendedor, ele tem que ir para uma conta escrow. Então tem uma série de requerimentos que precisam ser atingidos, mas é de fato uma grande oportunidade, mais uma grande oportunidade referente ao mercado imobiliário. E E por último aí, o hot topic, né, o que está todo mundo falando, o que todos os nova-iorquinos estão vindo investindo aqui, os brasileiros também, o que a gente mais escuta falar agora de demanda das pessoas, né, até pelo contexto de Miami, né, a gente está aqui no meio de Wynwood, que é um lugar que está super crescendo em Miami, então a demanda de estadias de curta temporada, seja tipo um hotel por dia ou por meses, por vários motivos, né, todo o contexto turístico, empresarial, as pessoas há muitas empresas abrindo, porto, aeroporto que a gente tem aqui, então os a de eventos, né? os A eventos. cada semana tem um, tem Daqui a um pouco evento. Copa do Mundo, então assim, essa demanda por aluguéis de curta temporada que a gente, né, identifica como 180 dias ou menos, tá muito quente agora. Então vamos conversar sobre isso. Vamos lá. Bem, essa particularmente é a minha favorita. Eu, no nível pessoa física, já comecei a explorar um pouco esse mercado, inclusive com a do É Claro, né? Muito obrigada. Mas alguns benefícios, né? O que a gente chama de short-term rental, que é essa locação de temporada, ela tem um viés muito interessante de oportunidade de otimização fiscal para clientes que são, vamos supor, executivos de grandes empresas. Nos Estados Unidos, o funcionário ele tem muita pouca habilidade de planejar, porque ele vai ter uma tributação na fonte em cima do salário. Então, a gente tem inúmeros clientes que são executivos de alto padrão, de grandes empresas, recebem salários bem elevados e chega ao nosso escritório assim: Michel, o que eu posso fazer para pagar menos imposto? Tem aqui uma tributação muito agressiva. E aí, normalmente, a gente não olha no nível do executivo. Ah, tudo bem, ele pode estar fazendo ali o plano 401k, que é o plano de diferimento da previdência privada e tudo, mas a gente olha normalmente para o cônjuge, né? Para entender, bem, mas a esposa ou o marido que talvez não trabalhe, não esteja no mesmo patamar de renda, mas que tem um pouco mais de tempo, essa pessoa tem a habilidade, eventualmente, de fazer uma gestão de um imóvel de locação de curto prazo. E essa gestão, não é que a pessoa precisa estar lá no dia a dia. Não, ela. E aí esse é o benefício da alocação de curto prazo. No longo prazo, é muito difícil você conseguir caracterizar aquela renda ou aquela perda, se houver perda, como uma perda ativa ou uma renda ativa. Porque Uhum. normalmente a pessoa simplesmente aluga e a renda todo mês entra na conta, né? Aham. Ela não tem um envolvimento significativo. O aluguel de curto prazo, ele tem uma premissa de 100 horas por ano que essa pessoa que estiver fazendo a gestão, ela precisa ter. Hum. Tá? Em média, essa é a regra básica. Que é muito E próximo realmente da realidade de quem você fala aluga 100, curta 100 horas temporada. por ano é razoável. Então, assim, a É. pessoa não precisa ser um especialista ou um profissional da área de real estate. Uhum. Né? Se ela tiver essas 100 horas no ano e ninguém mais tiver, né, nenhuma outra pessoa do time, que seja, tiver mais horas do que ela é considerada uma pessoa que tem a participação ativa naquele empreendimento. Aham. E se o empreendimento gerar perda, aquela perda sobe para o imposto de renda da pessoa física, do cônjuge que faz a gestão, e ela pode abater a renda do outro cônjuge, que é o executivo que recebe um salário muito elevado. Aham. Então, temos inúmeros clientes que usam esse benefício, né, que montam um portfólio de imóveis de curto prazo, de novo, totalmente alavancado por hipoteca, Uhum. e que tem um benefício direto no nível da pessoa física. E esse benefício é uma combinação de fatores. Aí a gente está falando de bonus depreciation, a gente está falando de cost segregation, que são terminologias que fazem parte do dia a dia de quem trabalha com o mercado imobiliário, mas que nem todos têm esse conhecimento. Mas o cost segregation, que é a segregação do custo de um imóvel adquirido, no vacation home, no short term, né, no imóvel de temporada, ele tem um impacto direto, porque imagina que agora o prejuízo que esse imóvel me gera, eu consigo abater da renda que vai ser sujeita à tributação. Então, se eu acelero a depreciação ou se eu jogo mais despesas naquele exercício, maior o benefício eu vou ter na minha otimização fiscal. Uhum.
Ou seja, é o dinheiro que você estaria pagando de imposto, agora você usa para investir Eu ia e te perguntar gerar um benefício. justamente isso, que quando a gente fala que um imóvel de para alugar de curta temporada te dá um prejuízo, as pessoas podem assustar, ou então não vou comprar porque vai me dar prejuízo, mas o que que é o prejuízo? O que que você conta? Porque como você falou antes, né, no Brasil é o valor bruto, aqui é o valor líquido, né, então é o que você recebe de aluguel, menos todos os seus custos, e é em cima daquilo que vai calcular. E muitas vezes esse ganho é muito pequeno ali na folha, né, na declaração do imposto de renda. Mas o que que conta? O que que são o que que conta no prejuízo, talvez o brasileiro não saiba? É o que a gente chama de prejuízo de papel, né, o paper loss. Aonde, vamos um cenário hipotético, foi comprado um imóvel de US$ 1.000.000. Lembrando que o investimento foi de 250.000, financiou todo o resto. Agora a gente tem US$ 1.000.000 de depreciação que eu vou, teoricamente, jogar para o resultado ao longo de um período. Só que esse US$ 1.000.000, ele inclui uma parte que é o terreno, que não é depreciável, eu inclui toda a estrutura do imóvel, ele inclui a parte elétrica, inclui a mobília, que nos Estados Unidos você compra, que já vem com geladeira, com fogão, e Reforma. reformas, com toda a parte de marcenaria. E aí, o cost segregation, que é essa segregação de custo, nada mais é do que um estudo. Ele envolve aí uma parte de engenharia barra parte tributária, que é para entender como é que é feita essa alocação. Bem, 20%, por exemplo, é terreno, então isso aqui eu não vou depreciar. Uhum. Agora, esse restante aqui de infraestrutura, de ar-condicionado, de marcenaria, eu vou depreciar, mas eu não vou depreciar 27,5, que é como eu deprecio todo aquele imóvel ao longo dos anos. Eu vou acelerar. Então, tem itens aqui que eu deprecio em 5 anos, em 7 anos. Então, o que eu estou fazendo com esse estudo? Eu estou suportado pela lei, acelerando a depreciação, ou seja, eu estou gerando mais prejuízo de papel. Uhum. Eu continuo tendo fluxo de caixa, o meu inquilino continua pagando o aluguel ou o Airbnb. Então, Mas é um imóvel que fica mais velho, não mais novo. Então faz todo exatamente. sentido. Mas eu estou acelerando uma depreciação que eu teria ao longo de um período muito maior, eu trago aquela perda mais para frente. Qual é Aham, o benefício? O benefício é imediato, né? aham. Dentro daquele exercício que eu coloquei o imóvel para alocação, eu já consigo ter uma dedução direta no imposto de renda no nível familiar, porque aquele imóvel me gerou uma perda fiscal. Então, é uma estratégia realmente que pode gerar uma economia bem significativa, né, a depender dos números, e que deve ser explorada de fato, né, para aqueles que têm a habilidade, a oportunidade, Uhum. o tempo, porque também demanda tempo, não adianta simplesmente você botou o imóvel, tem alguém que faz a gestão em seu nome e você não se envolve, essa vai ser uma perda passiva. Você não vai Aham. poder abater, né, do rendimento de salário e tudo. Agora, com o envolvimento de um dos cônjuges nessa atividade, é onde você tem um benefício significativo para fins de otimização fiscal nos Estados Uhum. Unidos. Eu acho isso tão importante, porque a gente vê muitas pessoas nessa empolgação de vir, de copiar o que alguém fez, mas é de novo, não tem receita de bolo, cada família funciona diferente, cada pessoa precisa de uma estratégia, mas não tá ciente de todos os possíveis benefícios que você pode ter, então, o meu conselho para todo mundo, uma vez que você esteja pronto para fazer um investimento imobiliário, para procurar se informar, ter reuniões, antes mesmo do primeiro dólar enviado para os Estados Unidos, que até a maneira que você envia o dinheiro para cá pode influenciar depois de uma declaração, né, Claro. de imposto de renda. Aí, dado isso, a gente falou muito sobre, né, sobre o imóvel, dos tipos diferentes de investimento, mas para a gente, caminhando para o final dessa conversa, que mesmo que não tenha a ver com imóvel, quais são as dicas que você pode dar, que as pessoas podem se preparar essa vida tributária, né? Quanto tempo antes elas devem começar? Quando que eles devem entrar em contato com você para ter certeza que uma vez que chegou aqui, vai poder, usufruir de todos os benefícios, não só em investimento imobiliário, mas todos os outros também, né, e principalmente para não cometer nenhum erro, que infelizmente todos os dias a gente vê pessoas que poderiam ter economizado
muito dinheiro, muita energia Com certeza. e não foram assessorados de maneira correta. Então, Carol, assim, não tem um número mágico, né? Normalmente um prazo ali de 6 meses ele é suficiente antes de uma mudança fiscal ou antes de um investimento, muitas vezes menos do que isso, mas é importante analisar. A gente, quando faz esse tipo de análise, a gente avalia o impacto no Brasil, por exemplo, se essa pessoa for um residente fiscal brasileiro que está fazendo investimento aqui, agora com a tributação da lei das offshores, esse lucro eventual gerado nos Estados Unidos, ele pode estar sujeito a imposto no Brasil. Então a gente olha a estrutura dele como um todo para tentar otimizar o imposto tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, Ah, dentro do que é permitido na lei. Eh, então, e como você falou, é muito mais eficiente financeiramente fazer esse investimento no planejamento antecipado do que depois ter que mudar ou descobrir que tem ali uma conta para pagar significativa. uhum. Então, aqui nos Estados Unidos, essa parte de evasão de divisa, o jeitinho aqui não funciona tão bem. Depois que o fato gerador aconteceu, não tem muito o que fazer. Então, o que a gente tem que trabalhar é em como que a gente otimiza a estrutura antes do investimento e não depois. É muito comum o cliente chega assim: "Ah, mas eu ouvi dizer que fulano teve um benefício e tal, como é que eu faço?". Bem, se você fosse um não residente, por exemplo, antes da sua entrada nos Estados Unidos, eu teria uma série de oportunidades que a gente poderia implementar. Agora que você está aqui, a gente continua tendo algumas oportunidades, são mais limitadas, Aham. né. Então, quanto mais cedo for feito esse planejamento, melhor. E É. acho que isso é uma coisa importante de lembrar, se por acaso alguém que está escutando a gente já fez, já está aqui e de repente escutando alguma coisa aqui percebeu que poderia ter planejado e não planejou, eh, o ideal é fazer antes, mas se já está aqui, procure alguém, procure um especialista, porque a última coisa que a gente quer é que a pessoa descubra, esses erros ou que poderia ter sido evitado na hora de fazer uma declaração ou na hora da venda, né. Então mesmo que seja no meio do caminho, eu sei que a gente já conversou sobre isso, Uhum. você já salvou muitas pessoas, né. E às vezes, assim, o cliente, por exemplo, o cliente que tá montou a estrutura errada e ele teve uma retenção de imposto do FIRPTA, que é a tributação na fonte na venda, né. Então Aham. o vendedor, na verdade, ele já vai fazer ali já vai mandar uma parte do valor ali para a Receita Federal Americana. Esse não é o imposto final daquela transação, né, na verdade o comprador nesse caso. Mas esse valor já é retido, já é o fisco americano garantindo a parte dele. Sim. E aí existe uma oportunidade, de fato, de se fazer uma declaração e avaliar: "Olha, foi feita uma retenção maior e eu tenho, de fato, uma restituição". Aham. Pode demorar, isso pode levar tempo? Sim, mas é direito do vendedor, né, então Uhum. por que não fazer? A Exato. gente faz, de fato, corre atrás. Um outro exemplo, a segregação de custo, ela pode ser feita retroativo, então se você tem um imóvel que você não fez o estudo. Ai, pode ser feito retroativo. Pode. Existe um formulário específico no imposto de renda que eu tenho que aplicar e explicar que eu estou mudando uma regra contábil, que eu depreciava assim, agora eu estou depreciando de uma outra forma, Aham. mas é permitido na lei. Então você pode, no passado, se você não fez, você ainda tem a oportunidade de fazer. Uhum. Obviamente você precisa de um estudo para suportar essa mudança, né, de contabilidade ali do imposto. Então são diversas oportunidades aí que a gente pode ficar aqui também falando por Pra horas e sempre. horas. Eu acho que a mensagem principal do papo é realmente a otimização, como a gente, se prepara, ou se já aconteceu, como a gente tenta consertar o mais cedo possível para não deixar dinheiro desnecessário na mesa, e fazer tudo da maneira correta. Mas obrigada, obrigada por esse Eu que papo, agradeço. isso é muito importante, a gente sempre tenta trazer o máximo de informação possível, que eu acho que uma vez que a pessoa tem a informação, aí cada um toma a atitude que acha mais correta, mas sabendo quais são as possíveis consequências, né. Com certeza. Mas obrigada a você, obrigada a Drummond por ser uma parceira, Conte com a gente. do Eclara Group há tanto tempo já, é muito importante isso pra gente, para os nossos clientes. Com certeza. Obrigado. Obrigada.